Amém. Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós e que estamos aqui, também graças ao Senhor, aproveitando, recebendo, meu Deus, e recebendo com a visão certa, com a atitude certa, com a postura certa, para que o Senhor venha, meu Deus, e possa se manifestar da forma que nos prometeu. Que o Senhor possa fazer, meu Deus, em nós e por meio de nós a obra que nos prometeu. A obra, meu Deus, como só o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Que o Senhor venha ao nosso encontro nessa noite e que opere, abençoe, que traga, meu Deus, sonhos à existência, que faça, meu Deus, a Tua palavra explodir dentro de cada um, para levar cada um, meu Deus, a um outro nível. Quando nós não paramos de crescer no Senhor, a nossa vida por inteiro, no todo, ela vai para outro nível, para outro patamar. E é isso que nós desde já oramos ao Senhor, para que por meio desse culto o Senhor nos leve, o Senhor nos eleve, o Senhor, meu Deus, venha causar em nós, meu Deus, transformações, que o Senhor nos leve a ver o que não víamos, que o Senhor nos liberte daquilo que ainda tem poder de nos prender, de nos amarrar, aquilo que ainda nos enfraquece, que nos mantém numa posição vulnerável para que o diabo venha, entre, destrua, arrase com a nossa vida, que o Senhor venha ao nosso encontro. Porque cada um de nós aqui, Senhor, precisamos do Teu poder e nós queremos a intervenção do Senhor. Se tem uma coisa que nós queremos é essa, é a intervenção do Senhor na nossa vida. Que a nossa vida, que as nossas obras, que os nossos resultados, que os pensamentos da nossa mente, nenhum deles seja autônomo, sozinho, que seja ou que tenha sido desenvolvido em nós mesmos, mas que cada um deles comece no Senhor. E que seja, meu Pai, o Senhor quem esteja por trás deles, à frente deles, nos acompanhando em cada um deles, os pensamentos. Que seja o Senhor quem esteja confirmando e validando as palavras que saírem da nossa boca. Que seja o Senhor quem esteja abençoando a nossa vida, que não seja apenas o fruto do nosso mérito intelectual, da nossa capacidade, da nossa força física ou poder de existência que adquirimos também fisicamente ou porque estamos acompanhados de uma pessoa influente, poderosa nessa terra. Não, Senhor, que tenhamos como José, do dia para a noite, chamado para que o Senhor, meu Deus, mostre a Tua glória por meio de nós. Um dia aquele homem acordou e para ele mais um dia, as mesmas coisas, mesmo lugar, mesmas tarefas, a mesma companhia de pessoas e todos, assim como ele, condenados, encarcerados, com poder limitado. De repente alguém chega às pressas e o chama e diz para ele: vai se barbear porque o rei, o nosso rei, o faraó, quer vê-lo e falar com você. E ali José amanheceu, mas ali ele não dormiu. Ali ele não terminou o dia, mas quando ele foi chamado, estava ele preparado, para que o Senhor pudesse usá-lo, para que a boca dele fosse um instrumento, para que a mente dele fosse um instrumento, para que as mãos dele fossem um instrumento, e dali para frente, até o fim da sua vida, ele foi um instrumento de Deus, como já era onde ele estava. E eu peço, meu Deus, que já essa palavra venha levantar o espírito de cada um de nós e nos preparar para aquilo que o Senhor tem preparado, para as proezas que o Senhor quer fazer por meio de nós, para as obras que o Senhor quer realizar, meu Deus, em nós, as obras que o Senhor quer realizar, meu Pai, para nos
atingir, para nos favorecer, e para que por meio de nós pessoas, lugares e situações sejam favorecidas e abençoadas. Vem, Senhor, ao nosso encontro. Receba a nossa adoração, nosso louvor. Receba cada um dos nossos sacrifícios. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor, meu Deus, nos responda com poder, com glória, com bênçãos, com curas, com libertações e transformações, e que assim sejamos abençoados e que nos tornemos, meu Deus, em bênçãos na vida das pessoas. Eu oro e peço que aqui eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor assuma o controle desse culto, e que o Senhor conduza cada um para o lugar, para a situação, para o tipo de resposta que o Senhor quer, para que sejamos, meu Deus, esses instrumentos poderosos nessa terra, abençoados, e aqueles, meu Pai, a quem o Senhor tem destinado a fazer proezas. Eu creio e eu peço, meu Deus, a Tua unção, que aqui não seja o preparo, a capacidade, a inteligência de homem, mas que seja o Espírito Santo do Senhor, usando, falando, e não só agindo em mim, mas agindo na vida de cada pessoa. Seja a minha boca, mas seja também meus ouvidos e os ouvidos de cada um, para que a Tua palavra entre, meu Deus, e que ela vá parar no coração, e que lá ela cale fundo em cada um, para mover, levar e cada um, meu Deus, a uma obra, a uma atitude, a uma resposta que o Senhor espera para poder fazer e operar mais. É nisso que eu creio, Senhor, e eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que veio Te cultuar nessa noite nas Tuas mãos, para que o Senhor esteja no nosso meio, nos use, nos atinja e nos abençoe, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, diga: eu possuo a unção de Josué, unção de conquistas. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Gênesis, capítulo 13, versículo 5. Eu vou ler do 5 até o 11. Gênesis 13 não está aí para vocês. 13:5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Capítulo 14, versículo 13. Eu vou ler o 12 também, se puder, coloca o 12. Isso. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma,
Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Gênesis 21, versículo 13. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Aqui nós temos duas passagens do Velho Testamento. De Abraão, aquele homem que Deus chamou, um homem que tinha uma cultura, a típica cultura de viver ali, estar no meio da sua família, e Deus falou: sai desse lugar, sai desse meio que você agora vive, que agora você está, e eu vou constituir um povo a partir de você. Então agora, Deus falou assim para o Abraão: vamos zerar. Não vou nem te falar o lugar para onde você vai, sai daí, aí eu vou te orientando. Tanto que você vai ver que lá depois do capítulo 12, você já viu, que eu sei que você está lendo a Bíblia, lá em janeiro você viu isso. Você vai ver bastante a questão do Abraão. Ele foi para um lugar, dali ele saiu, foi para o outro, ele passou em Canaã ali umas 3 vezes, Siquém, Canaã, e Egito, e vai. Veja que Deus não falou: você vai ficar em tal lugar. E aquilo, tudo, a gente precisa acreditar numa máxima que foi banalizada para os ouvidos e os corações de alguns de nós, e tem que voltar, isso tem que voltar a ter esse poder que deve ter. Nada que acontece é por acaso. Quando eu digo nada, é nada. Não tem nada que está na Bíblia por acaso. Esses detalhes que às vezes a gente vê, e assim, uma coisa muito gostosa que tem a Bíblia,
é que tem coisa que às vezes a gente já leu N vezes e achava que entendeu. E aí quando você lê de novo aquilo não é mais um entendimento apenas. Aquilo é uma explosão interna que acontece dentro de você e você percebe algo que até então não tinha percebido. Você percebe algo que até então, acontece algo dentro de você que até então não tinha acontecido. E a gente tem que ter a meta diária na vida de sempre estar vivendo isso, de não parar de viver isso, de a cada leitura, a cada busca, a cada vez que a gente ouvir uma palavra, um culto, que meditar na Bíblia, que a cada vez aconteça isso. Não pode ter aquele sentimento de quando vai ler uma passagem que já leu antes, aquela pregação que você já ouviu antes, sabe? Já colocar um certo preconceito, já fechar o seu coração. Não, isso aqui eu já conheço. Não, essa palavra eu já conheço. Não, essa mensagem eu já conheço. Isso aqui é meio que você passa o olho só. Às vezes você está no culto e aquele assunto familiar, você já... não, isso aqui eu já sei, meio que você despista, você sai, você se esquiva daquilo. E assim é que alguns estão cauterizados. Vão se esquivando, vão se desviando. Então, essa aqui eu já conheço, já ouvi, já ouvi essa palavra lá atrás, já vi um vídeo disso, Não. A palavra tem que se renovar, não só a Bíblia se renovar, mas a Bíblia tem que se renovar em mim a cada dia, dentro de mim a cada dia. Então, aqui nós temos um Abraão que não era perfeito, mas que Abraão falhou, Abraão mentiu, Abraão, por um momento, ele vacilou, ele fraquejou, e ele ouviu a mulher dele. Deus nos ensina, tanto homens como mulheres, quem Deus coloca no comando, e Deus quiser que no comando você dê ouvidos a alguém que Deus te deu para liderar, lembre-se do caso do Abraão. Quando for para um comandado, um liderado, alguém que Deus colocou para estar sob você, quando Deus quiser que você ouça essa pessoa, Ele vai deixar isso claro como o sol do meio-dia. Não vai ser por sinais, não vai ser uma coisa oculta, não vai ficar uma coisa assim nebulosa, vai ser claro. A única vez que o Senhor falou assim, faça tudo que a tua mulher, faça tudo que a Sara disser, foi dessa vez que o Abraão despediu e dispensou Agar. Foi ou não foi? Antes não teve isso. Então, esse é um ponto que cada um aqui precisa situar-se no seguinte, eu não estou falando de casamento apenas, mas também estou falando, mas não limita ao assunto casamento. Eu estou falando de pessoas que foram colocadas em posições de liderança. Seja ela qual for. Tem uma infinidade. Pode ser no seu casamento, na sua família, você que é pai de alguém, você que é irmão de alguém, você é o cabeça, você que é líder de um grupo, você que é líder, dono de um negócio, de uma empresa, você que tem um setor, você que está em alguma coisa, é um líder. Você não foi colocado como líder por acaso. Você não foi colocado onde você está por acaso. Até porque, sem ficar repetindo muito, tá? Vou lutar para não ficar repetindo muito. Nada acontece. Então, tem gente que está prestes a perder, em primeiro lugar, tempo da vida. Aquilo que era para acontecer rápido, demorar, se estender, esticar por anos, igual o Abraão. Por quê? Porque está invertendo os papéis. Está deixando o liderado liderar. E não está sendo líder do grupo, não está sendo líder daquela situação. Não está sendo líder daquele metro quadrado. Não está sendo líder daquelas pessoas. Tem gente que está dizendo, eu vou correr com um cavalo Mustang, mas não está ganhando a corrida de gente de perna curta.
A pessoa não está lidando com a situação, mas ela projeta a situação inatingível. Não, vamos nos situar. Quando for para você dar ouvidos, você vai ter uma palavra clara. E eu quero lembrar que hoje eu não li essa palavra, tá? Essa parte que Deus falou assim para o Abraão, faça tudo o que a Sara te disser. Eu li depois. Está entendendo? Essa parte eu não li. Mas não tem nada por acaso, inclusive acontecendo aqui. Gente que eu creio que Deus queira não, Deus já quis e Deus está livrando. Ó, meu filho, não, demorou para você chegar aí, você pediu isso, não, ó, minha filha, não, você fez por onde você plantou. Não entulha os seus poços, não faz bobagem com a sua vida. Não faz. Então, aí lembrando dessa parte, o Abraão, quando Deus não mandou, e ele ouviu quem ele deveria liderar e conduzir, ele se arrebentou. Ele perdeu. Ele não perdeu, e isso também a gente precisa aprender a discernir. O culto hoje, inclusive, é isso. Até para mim aqui era maturidade, né, que estava o título aqui. Eu olhei agora ali o título e estou vendo que é Deus é atraído pela fome. Então, a gente precisa adquirir essa maturidade. A maturidade que um cristão deve ter. A maturidade de quem ouve a voz de Deus, porque Deus não morreu nem ficou mudo, Deus continua falando. Então eu não posso mais ser aquela pessoa que tem o mesmo nível de percepção, de entendimento, de discernimento para a minha vida que eu tinha lá atrás, antes de conhecer o Senhor. Não é para mim, não cabe mais na minha vida, não cabe na sua vida. Então tem coisas que já foi aquele tempo, que você vivia um momento, ficava mal e saía, fazendo um monte de bobagens, que depois não adianta, passa o tempo, e aí você ia ter que voltar para consertá-las. Então qual é o entendimento muito equivocado que algumas pessoas ainda têm? Elas fazem algo, tomam uma decisão que Deus não mandou, ouvem quem não deve, e fica assim, elas ficam sensitivas para o imediatismo. Então vamos ver assim, vamos ver se acontece alguma coisa muito ruim, vamos ver se tem uma punição, vamos ver se vem uma consequência muito grave. 99% dos casos, o que acontece? Nada, não vem. Não acontece nada. Não vem uma consequência. Na maioria das vezes, a pessoa não é pega, não é descoberta, não é vista, ninguém, parece assim, está vendo? Tudo sob controle. Aí, não é tão ruim assim. E pior, às vezes, aquelas horas, aqueles dias, aquele tempo curto que segue aquela atitude que a pessoa fez inconsequente, aquela decisão irresponsável, aquele passo fora de Deus que ela deu, a princípio, às vezes, ela ainda vê coisas melhorando, vê coisas ficando até melhores do que estava antes. E aí ela se engana. E ela se deixa enganar. Porque ela se convence. E ela se deixa ser convencida pelas circunstâncias. Só que isso não vai ficar assim, como foi o caso do Abraão. Foi lá, engravidou Agar, que provavelmente, para Sara ter falado aquilo, ela deve ter feito a sua pesquisa ali, data, tempo, deve estar nos dias propícios para isso, até para não ficar ali tentando muito, né? Imagina, a mulher não ia ter, ela não queria o relacionamento do Abrão com Agar, ela queria só que o Abrão tivesse um filho e tirasse aquilo da cabeça.
Então, assim, vai para dar um tiro certo. Ó, pega minha serva Agar e vai lá e faz um filho nela. Ele fez. Nasceu um filho. O filho com problema ou um filho perfeito? Olha, tá vendo? Olha que coisa. Não tem nada de errado nisso. E a gente não pode esquecer que o próprio Ismael, ele foi um menino dotado de valentia, de qualidades, esperto, ligeiro, e depois se tornou um homem forte, um homem... Ninguém pode dizer que o Ismael, tirando essa relação dele com o pai, depois da adolescência, que ele não foi bem sucedido. Até porque havia promessa de ser assim. Só que a gente vê que isso saiu caro demais, mas muito caro. Só que foi aquele caro que quanto mais o tempo passava, foi ficando... Como é que foi ficando? Como é que foi ficando? Desse jeito, igual foi o tom de voz, vai aparecendo, sabe, as coisas vão saindo. No começo é assim, igual meia dúzia falou, pior. Chega aquela hora que está gritante, está insuportável, está terrível. Meu Deus, não imaginei. Imaginou sim, em algum momento imaginou. O Espírito Santo, ele é presente. Repita isso, o Espírito Santo é presente. Diga, o Espírito Santo está presente. Você precisa crer nisso, toda hora, todo dia. O Espírito Santo é presente. Não tem avisos que eu tenho por acaso. Eu não estou falando, não tem aviso que eu dou por acaso, estou falando aviso que eu tenho, que eu recebo, que a palavra me fala. Que determinado entendimento vem, aquilo não é algo comum, aquilo é algo de Deus. Então, para o Abraão, como para mim, como para você. Eu passo por cima de algo, eu saio da direção, eu saio daquele perímetro que Deus me deu, aí eu volto na palavra, de segunda eu volto na palavra profética, eu volto na primeira semana, eu saio do território que Deus demarcou para mim. Aí isso não vai dar bom, isso não vai dar certo, isso se prosperar, porque às vezes, por um tempo, a princípio, prospera, se isso prosperar, não vai se sustentar, e vai chegar uma hora que até o que isso cresceu, o quanto isso atingiu, o quanto isso se tornou notório, público, vai ser ainda pior para você lidar, como foi o Ismael. Mas agora eu vou voltar para a palavra, até agora não foi, viu? Eu creio que Deus deu uma, como se diz, né? Fez uma curva aqui, 90 graus aqui, para livrar, para abençoar pessoas. A palavra aqui, eu quero que você agora pensa essas pessoas que eu li do Abraão. Agar, que foi uma pessoa da convivência próxima do Abraão, e depois do Abraão. Agar foi uma pessoa que teve intimidade com Abraão. Uma pessoa que foi embora e voltou, conviveu com Abraão, ali na casa, estava ali, era o contato, tinha um filho com ele, Agar. E a outra pessoa, próximo também, parente, que foi o Ló. Essas duas pessoas, elas mostram o que a palavra de hoje quer comunicar para nós, além do que já comunicou. Que tem gente na igreja que está vivendo exatamente dessa forma e não está percebendo. E o pior é que só vai perceber quando se deparar com um teste, com uma prova desse nível que esses dois se depararam. Tem gente que está aleatória. Está aqui, ó.
está dentro desse quadrado, desse retângulo que é a igreja, está aqui nesse ambiente espiritual, de repente até já tenha ficado do culto das 15, e que tenha ficado do culto do meio-dia, que tenha ficado do culto das 9, do culto das 7, e que já ouviu a palavra hoje mais de uma vez, e passou períodos orando, talvez vai ficar mais tempo ainda, e que fique. Mas que não está absorvendo o que é mais importante. Está dopado ou está anestesiado daquilo que não é, daquilo que não deve ser o foco. Porque primeiro, o Ló. Ló, ele saiu da casa do vô dele, da mesma casa que o Abrão saiu, e por um tempo caminhou lado a lado com Abrão. E esse tempo que ele caminhou lado a lado com Abrão, ele cresceu com Abrão, ele prosperou com Abrão, ele enfrentou desafios com o Abrão, até acontecer aquela desavença. E é daí que eu tiro. É isso que a gente tem que estar bastante atento. Não vamos elevar isso também num nível de agora se tornar a mensagem da nossa vida e agora eu ficar aqui com medo, preocupado. Não é esse o propósito. Mas o propósito é eu não me apegar, é eu não segurar mais tempo que deve ser desprendido. É eu não ignorar o que Deus está falando. Porque veja, estava tudo indo tão bem, tudo caminhando assim, vamos dizer, a expressão de hoje, as mil maravilhas. De repente, tem uma desavença lá, não era nem entre eles dois, não foram nem entre eles, os parentes lá, o Abrão e Ló, os pastores deles, e olha que problema, muitos falariam, que problema bom, né? Eles tinham tanto rebanho, que o lugar onde estavam os dois ali naquela mesma região, não, essa foi a verdadeira causa da briga. O pasto que eles estavam lá, os pastores de ambos, não comportava os dois rebanhos. Então, assim, eles tinham tanto que assim, não, aqui é meu, aí eu, não, aqui eu cheguei primeiro, não, eu já tinha deixado aquilo ali, não, e começou aquela discussão, aquela briga. O Abrão percebeu, opa, aqui tem um ponto de ruptura necessário. Não, as coisas de Deus, o jeito de Deus trabalhar não é assim não. Isso aqui, se ficar desse jeito, se continuar desse jeito aqui, não tá, Deus não vai estar nisso. Ô Ló, vem aqui, faz favor, aconteceu isso, vamos resolver. Vai para um lado que eu vou para o outro. O lado que você escolher, vai. Não fica em desvantagem não, você que escolhe. Escolheu direito, eu vou para a esquerda, escolheu para cima, eu vou para baixo, resolvido. Tá bom, eu vou ali que tem campinas mais bonitas, os pastos mais verdejantes, para mim ali está ótimo, tá bom, então vai. Escolheu mal. Por que escolheu mal? Porque Deus não falou para ele escolher. Deus não deu para ele aquela direção. E aí as escolhas do Ló foram escalando, foram sendo escolhas piores, e piores, e piores, e piores, até que chegou no ponto que a gente leu. O ponto que o Ló, com a família dele toda, foi envolvido lá no meio de uma guerra, nem era a guerra dele. A guerra não era do Ló, mas ele estava no meio. Isso aqui é uma prova que a gente precisa pegar também, um sinal, eu vou dizer mais especificamente um sinal, que é uma coisa que eu sempre estou analisando na minha vida, e isso eu falo muito sobre segredos. Se tem uma coisa lá em Gálatas 5, se eu não estiver enganado, acho que é o Gálatas 5, está escrito, foi para a liberdade que Cristo... Qual é o maior problema, a maior desgraça, qual é o extremo do pecado? Qual que é? Pobreza? O que é a doença? Qual que é a pior da pior coisa? É a condenação eterna. Quer dizer, a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Por isso que a gente fala salvação.
Se o pecado traz condenação, então Jesus, com o seu sacrifício da cruz, que a gente lembra a ceia, certo? Traz salvação do quê? Salvação daquela condenação que nós já estávamos. É ou não é? Porque nós não vamos ser condenados, nós já fomos. O pecado traz condenação, Cristo traz salvação. Porque você tem que se perguntar, eu estou salvo do quê, no caso? Por que eu estou salvo? Por que eu falo que eu estou salvo? Eu estou salvo da eternidade condenada. Estou condenado. Então, a pior da pior coisa é a condenação. A pessoa que está condenada, a pessoa que ela já não tem mais. Então, o pecado leva à condenação. E Cristo nos libertou da pior, da pior, da pior. Cristo, isso é uma coisa que tem que estar sempre clara, e sempre aqui fresca, igual renovação do entendimento, não é um dia na vida, é todo dia. Porque o que eu quero dizer com isso? Se Cristo me libertou, e Ele me deu vida abundante na terra, mas Ele me deu uma vida eterna com Ele, quer dizer, Ele me tirou da pior coisa do mundo. Por que tem gente que ainda age como se alguém ficasse sabendo, como, por exemplo, a esposa, o marido, um filho, uma pessoa do passado, ficar sabendo do que ela fez, ficar sabendo do que ela agiu, do que ela errou, não, então aí eu estou mal, não posso falar. Não vou dizer a pior coisa, mas uma das coisas que não pode ter mais gente que crê em Deus, que vive, é ficar assim, igual Ló. Ficar à mercê. Ficar na mão de alguém. Porque quando você está na mão de alguém, o que acontecer com essa pessoa está acontecendo com você. É ou não é verdade? Você está essa pessoa, não você, essa pessoa está num bom momento, ela te guarda, é ou não é? Ela esquece de você. Não é porque ela está num bom momento que você está num bom momento, não. Se você está na mão dela, ela está num bom momento, ela esquece de você. Mas se ela está num mau momento, ela vai tornar a sua vida uma desgraça. E como que tem gente na mão dos outros? Tem gente com dívida na mão dos outros. Tem gente com segredos na mão dos outros. Então, de repente, você fala assim, eu devo, não tenho como pagar. Fala, dê satisfação, resolva. Se você não resolve de um jeito, dê à pessoa a segurança que você vai resolver de outro, que é uma questão de tempo, que é uma questão de condição ou falta de condição. Mas não tem justificativa aqueles que estão na mão dos outros, porque os outros têm segredos que se essa pessoa contar esse segredo para alguém, você está frito, você está acabado, você está liquidado. Vai e fala o que você tem que falar para quem você tem que falar e sai da mão dos outros. Não, porque vai, paga esse preço. Porque olha o que aconteceu com Ló. Ló estava na mão do homem ímpio. Estava na mão, e olha, a gente não fica na mão de um justo, porque o justo a gente não se preocupa. É ou não é? Você não está preocupado quando você sabe que uma pessoa é justa, confiável, uma pessoa que tem um caráter ali, que a cada dia é tirado uma lasquinha ali pelo Espírito Santo, que a pessoa está de acordo com a palavra de Deus. O problema é quando você está na mão do ímpio. Uma pessoa sem temor, uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não é leal. E assim, cada vez que uma palavra vem dar uma torcida na toalha, tem um monte, não é pouco, isso que é duro. Tem um monte de gente que sai, não, deixa eu confessar, deixa eu falar, preciso de uma ajuda, preciso falar algo para minha mulher, preciso falar para o meu marido, preciso falar para o meu filho, preciso falar para o meu pai, para a minha mãe, aconteceu isso lá na empresa tal época. Não fica mais segurando. Sabe, ficar na mão dos outros é uma decisão muito estúpida. Mas se eu falar, paga o preço. Foi para a liberdade. Você está liberto da condenação eterna. O que pode ser pior que isso? Tem alguma coisa pior que isso? Tem alguma coisa pior que isso? Não tem.
Não, mas se fulano, paga o preço, você fez. Crê em Deus. Deus tem misericórdia. Aí você vai falar, mas o homem não tem. Mas é aí que está, enquanto você ficar na mão do homem, você vai ficar sofrendo aos poucos, e vai ficar padecendo, vai se esgotando. Quando você sai da mão do homem, você vai para a mão de Deus, você deixa de ser o Ló da história, e você passa a ser o Abrão. Ló estava lá, à mercê, estava no meio daquele povo ímpio, estava na dependência daquele povo ímpio, e isso porque ele tomou uma decisão errada. Aí teve uma guerra, ele estava no meio da guerra, não é que ele foi para a guerra, não, ele foi capturado, ele virou um prisioneiro, o Ló virou o despojo de guerra. Aí o Abrão, que estava bem, o que é estar bem? Não é ter dinheiro para ir para onde você quer, não é ter o carro bom, que tem marca premium, não é usar roupa que as pessoas ficam se perguntando, entrando no Google para digitar quanto custa isso, quanto custa aquilo. Não, está bem é você estar com Deus. Diga estar bem. É estar bem acompanhado. E diga a companhia perfeita é o Senhor. Isso é estar bem. As outras coisas são acessórias. Está entendendo? Morar em tal lugar com metro quadrado custa não sei quanto. Comer a comida que o chefe está oferecendo, isso é acessório. Isso é passageiro. É igual a frase, vão-se os anéis. Ficam os dedos, o braço, né, o corpo. Então ainda é melhor ser até a unha, mas não o anel. Então, está bem é estar com Deus. Abraão estava bem. Abraão estava em Deus. E aqui mostra a realidade, a verdade de algumas pessoas. Porque o Ló, o tempo que ele andou com Abraão, o tempo que ele viu, ele aprendeu a criar gado, ele aprendeu a criar ovelhas, ele aprendeu a armar tendas. Provavelmente, a Bíblia não fala depois que o Ló teve algum problema com água, né? Porque o Abrão era um homem abençoado para achar água, descobriu ali os veios d'água da época dele. O Ló, essa parte acessória, funcionava para a vida dele. Mas a parte vital, a parte principal não funcionou mais. Porque o Ló passou a ser um homem, passou a ser uma pessoa sem o favor de Deus. E sem favor, nada que é bom se mantém na sua vida. Dinheiro não se mantém. Família não se mantém. Dignidade não se mantém. E não foi isso que a gente vê o Ló perdendo a cada tempo? Foi ou não foi? Perdeu dinheiro. Ficou tudo para trás. Lá em Sodoma, o lugar para onde ele decidiu ir. Perdeu a mulher. Depois perdeu a honra. Uma filha o embebedou e se deitou com ele. Uma terrível tragédia familiar ali. Não bastando, no outro dia a outra filha foi lá e duplicou aquela atrocidade. Ló perdeu a dignidade, Ló perdeu o destino, Ló perdeu tudo. Continuou vivo depois para ver isso tudo se estendendo e se arrastando. Veja que depois a Bíblia nem gasta mais. Não tem mais registros de Ló. Porque Ló se tornou um arquétipo disso. De quem esteve perto, conviveu junto, andou e até cresceu lado a lado com alguém iluminado, com alguém abençoado, com alguém que era uma fonte, mas que aquilo durou por um tempo, e não foi muito tempo. E o tempo que durou, a pessoa não aproveitou nada, porque aproveitar não é o que você faz na época, aproveitar é o que você pega para depois multiplicar, é o que você absorve e ninguém mais é capaz de te tirar aquilo. No final da vida do Ló, no que ele se parecia com Abrão? Nada. Quer dizer, ele não aproveitou
nada. E Agar? Mesma coisa. Agar não conseguiu segurar com ela. Ela não conseguiu segurar com ela água e a comida pelo tempo necessário. Fala, não, acabou, que culpa ela tem? Estava rodando, sem rumo, rodando, sem propósito, rodando, sem direção. Por quê? Porque não pegou nada, não aprendeu nada, não absorveu nada, aí acabou, agora eu vou morrer, meu filho vai morrer, eu não posso ver isso. Fica aí que eu vou para outro lugar ali, cada um morre num lugar. Ninguém sofre pela morte do outro. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro de quem? Do menino. Porque Agar não pegou nada de Deus para a vida dela. Ela não pegou nada do Deus de Abraão para a vida dela. E assim tem gente vivendo. Tem gente que usufruiu de uma vitória, que ficou contente quando uma porta de emprego foi aberta, que ficou muito feliz, comemorou, deu testemunho, falou, e publicou, mas foi só isso. Recebeu uma cura, agora eu posso fazer isso, agora eu estou bem, não tenho mais dor, não estou limitado, agora não tenho que tomar mais um remédio, maravilha, perfeito, alegria, paz, saúde, honra e glória para o Senhor, está certo, mas não pode ser só isso. A gente tem que aprender, tem gente como Abraão, que bebeu o Espírito de Deus, que aí a vida foi aquilo que a gente fala, e até parece que é só uma frase de efeito, que é um clichê de igreja, não é. Abraão, o próprio Abrão e depois o Abraão, eles viveram de glória em glória. A vida tinha os seus desafios, e teve vários, em situações, em tempos e de formas diferentes. Mas olha aqui, toda vez que eu leio esses dois capítulos que eu acabei de ler agora sobre o Ló, eu penso, que coisa, hein? Ló era sobrinho do Abraão, foi tratado pelo Abraão como um par, né? Esse aqui é meu par, meu parceiro, está comigo aqui, lado a lado, está junto, considero mais do que os outros. E naquela batalha contra o Kedorlaomer, vamos dizer assim, o locador da terra que estava o Abrão, porque não era dele, era do Manrê, por isso chama os carvalhais de Manre, né? Aquele homem, ele absorveu, aprendeu mais com Abrão do que o Ló, estava numa condição melhor. Eu não estou falando financeiro, estou falando de honra, de aproveitamento. Repita a palavra, aproveitamento. Eu preciso me questionar, você precisa se questionar. Qual está sendo, de fato, o seu aproveitamento da palavra? Qual está sendo? Qual está sendo de verdade? Ou seja, não é uma resposta que você consegue dar aqui agora. Você precisa parar e analisar pontos. Parar e pensar, qual está sendo o meu aproveitamento da palavra? Qual está sendo? Eu estou aproveitando mesmo? Eu percebo, porque não adianta só as pessoas falarem, né? E legal, mudou, tá melhor, tá diferente. Não, eu aqui comigo. Dia a dia, quando eu estou sozinho, os pensamentos que me vêm, como eu lido com eles, as reações que eu tenho com as mesmas tentações de sempre, quando vem algo diferente, novo, o que está acontecendo aqui dentro? Eu sou uma pessoa viciada na palavra, eu dependo da palavra
para dar um passo para fora de casa. Eu dependo da palavra, já desde o momento que eu acordo, levanto da cama. Eu dependo da palavra quando tem alguma coisa diferente do que eu estou acostumado. Eu quero saber o que Deus tem para falar comigo. Eu estou mais preocupado com Deus do que com os homens. Eu estou aproveitando mesmo? Ou será que eu estou vivendo só daqueles momentos interessantes, momentos que são, claro, alegres, e eles devem acontecer, quanto mais melhor mesmo, tem que ser assim, e querer mais, e na vida, nas batalhas, você não tem que querer a derrota, você tem que querer a vitória, tem que querer o crescimento, mas qual crescimento? O crescimento está acontecendo, o espiritual? Ou será que você é aquela pessoa que está sendo igual Ló? Até o tempo já está falando, já está pregando para você. Porque é possível que tenha gente que está aqui há 10 anos, aqui que eu falo aqui literalmente, na igreja, em São Paulo, gente da Celso Garcia, que começou lá atrás, gente lá do estacionamento, das cadeiras brancas, gente, talvez, na fé, gente que veio, está há anos, décadas já no Evangelho, que se perguntar quantas vezes leu a Bíblia, não vai falar uma vez, vai falar mais. Gente que tem títulos de honra, já fiz isso, já fiz aquilo, sou cooperador, aspirante, presbítero, diácono, pastor, bispo, arcebispo, tríspo e apóstolo e tal. Ou se eu não sou, estive, fiquei do lado, fiquei perto. Gente que tem, não é nem km, tem milhas de rodagem. Mas, às vezes, você pode estar vendo hoje, um daqueles, não é nem o Manrê não, vamos falar dos 318. O Ló, naquela fase que os pastores dele estavam brigando e discutindo com os pastores do Abraão, o Ló era o segundo. O segundo. Sabe, depois do Abraão vinha quem? Ló. A honra, importância. O Ló era patrão também. É ou não é? Ló era patrão. Agora, nessa batalha aqui, qualquer um daqueles 318, que provavelmente a maioria era tudo garoto. Tudo garoto, tudo jovem. Qualquer um deles era melhor, estava melhor, estava mais bem colocado, tinha uma dignidade, tinha uma honra que o Ló já não tinha mais. E olha que o Ló não tinha vivido aquelas tragédias familiares ainda. Mas esses 318 estavam debaixo de favor. O que quer dizer isso? Eles estavam debaixo da liderança de alguém que ouvia Deus, que colocava limites, que os empurrava, que os treinava para coisas maiores, e que então eles também, porque o Abraão foi colocado como bênção, como fonte de bênção. Então veja que eles foram para uma guerra que ninguém vencia. Antes, o rei de Sodoma tinha enfrentado Quedorlaomer com mais outros 4, quer dizer, eram 5, contra o Quedorlaomer mais 3, ou seja, foi 5 contra 4, perderam. Antes disso, por 14 anos, o Quedorlaomer, ele era uma espécie de um imperador, ele era uma parede, uma muralha, ninguém passava por ele. Chegou Abrão, o Abrão ali, sabe, sem oportunismo, um Abrão assim, o Abrão paz e amor, não quero problema, não quero guerra, não quero nada que não é meu, mas pegou meu sobrinho, ele nem é problema meu mais, mas chegou até mim, vou lá resolver para ele. Para o Abraão e os 318, o Quedorlaomer caiu, isso é favor. Isso não foi habilidade, isso não foi o poder bélico, a guerra, ali nas veias, não, isso foi favor.
E tem gente que está trocando favor por favores. Tem gente que está trocando a unção por alguma coisa uma vez, um momento. E hoje, essa palavra vem para confrontar você, para que você veja, se é o teu caso, tanto a Agar, como Ló, como um espelho. E Deus, com amor, dizendo, não precisa chegar no ponto que chegou a vida dos dois. De se ver a sua obsolescência. Essa pessoa já foi. Foi? Já teve? Eu não estou falando de ter bens, de ter coisas materiais. Já teve em tal lugar, já teve essa honra, já teve de tal forma, já esteve assim. Mas hoje... Quantos que estão caindo na palavra, que os últimos serão e os primeiros serão Senhor, que o Senhor me guarde. Eu leio essa palavra aqui, eu temo e tremo. Porque qualquer um está sujeito a isso aqui. E não seja o arrogante ou a arrogante que fala assim, eu não. Não, eu não. Eu estou acima disso. Esse é o problema, quando uma pessoa, ela age assim, quando uma pessoa ela se coloca acima, é onde ela está já prestes, se ela já não caiu internamente, ela está prestes. A palavra não está aqui por acaso. Os arquétipos, e alguns deles são tão parecidos conosco, não são por acaso. É para a gente aprender com quem já viveu, com quem já foi longe em algumas coisas, e agora a gente não ir tão longe quanto eles foram naquilo que não deve, parar antes, com a palavra, estou identificando algo parecido, terminou mal para ele, não precisa terminar mal para mim, eu paro, eu olho para Deus, eu me conserto, eu me volto para Deus, e eu dou condições a Deus para seguir, para abençoar, para ser abençoado. E eu não estou falando, essa noite não é, esse é o mês, eu creio que Deus tem proezas para fazer por meio de nós, eu creio em respostas dessas orações que estão sendo feitas lá em Israel, eu creio num mês não comum, eu creio num mês incomum de abril, eu tenho orado, eu tenho declarado, e eu tenho percebido isso, principalmente com o tanto. Olha, todos os dias desse mês, eu recebi ligações, recebi mensagens, recebi pessoas que vinham com situações que mostravam a fortaleza de Jericó, aquela fortaleza de intimidação, indo no seu limite, chegando no seu auge, que justamente era para pessoas se intimidarem e recuarem. Então não estranhe se você viver uma retaliação como nunca viveu, se algo acontecer de uma forma, o que significa isso? É para te intimidar, e se você não se intimidar espiritualmente, mas aumentar ainda mais a dose, a força, o poder, Deus disse que vai fazer proezas por meio de pessoas que creem, que você seja essa pessoa. Mas, o que Deus está falando aqui agora, é que tem gente estagnada, que ficou no tempo. Gente que em algum momento parou e se acomodou com isso. Você falou do Abraão, não tem Jesus também. Mateus 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias. E ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Veja Jesus. O que os outros dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é João Batista. Gente, inclusive, que estava ali no meio. Imagina a multidão que viu o pão sendo multiplicado. Só que aquela multidão, a maior obra que aquela multidão viu, não foi o pão sendo multiplicado, o pão e o peixe sendo multiplicado, mas foram as palavras que Jesus trouxe do reino dos céus, que nem o João Batista, nem o profeta, nem Elias, nem ninguém trouxe. Estiveram com Jesus 3 dias, comeram pela mão milagrosa de Jesus, foram beneficiados, alimentados, e quantos deles curados, libertos, pela fé de Jesus. Mas olha o que eles estavam falando. Olha a profundidade que eles tinham espiritual. Sabe aquela pessoa, eu estou interessada nisso, pode estar acontecendo algo muito maior aqui comigo, mas eu só vou pegar isso. Coloca essa interrogação na sua mente. Será que eu não estou numa mina de ouro procurando uma pérola, e tem um monte de ouro, mas eu estou atrás da pérola, e eu não estou vendo o restante? Não, eu quero aquela pérola, eu quero aquela pérola. Não, mas olha tudo que tem em volta. Não, isso aqui deixa. Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está transformando, mas você está fechado para essa transformação. Aí, igual acontece às vezes aqui, Jesus pergunta para todos os discípulos. Só Pedro responde. E vocês? E vocês aqui que estão comigo? E vocês aqui que convivem comigo? E vocês daqui? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se adianta e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que a atitude dele, a sede, a fome que ele teve ali de trazer aquilo à tona para Jesus, deu a ele uma autoridade que até então Jesus não tinha dado a ninguém. Porque aí cabe aqui o título. Deus é atraído, e o poder de Deus é atraído pela fome. Mas tem gente que não está no banquete do Senhor com fome. Está por estar, está porque não tem... Tem gente que pegou tanto aquela frase que a bispa fez, que fez aquilo um estilo de vida, mas aquilo tem que servir para te atrair, não para te manter, viu? Qual frase? Você não tem nada... Ninguém lembra, gente? Cadê aqueles que ficam aqui na frente? Não lembra também, não? Você não tem nada melhor para fazer. Não é isso que ela fala sempre? Você tem que vir, você tem que buscar, vem para a igreja, vem buscar Deus. Já que você não tem nada melhor para fazer, tem gente que às vezes está no ambiente espiritual, está na igreja, por conta disso. Acostumou, realmente, do ambiente que veio, das pessoas que geralmente seriam suas companhias. Não, você não tem nada melhor para fazer. Sim, mas aí você descobre o Senhor. E aí? O que está acontecendo? Quais descobertas você está fazendo? Quais? Você está vivendo o que Deus tem falado que tem que acontecer na sua vida? Está havendo a renovação acompanhada da maturidade espiritual? Hoje você é uma pessoa que tem uma outra sensibilidade para as coisas espirituais e não mais aquela hipersensibilidade emocional como você tinha? Porque isso aqui é um grande testemunho, é um alto testemunho que cada um de nós tem. Quanto mais espiritual você se torna, menos emocional você se torna. Você quer saber uma pessoa que ela está crescendo espiritualmente? Ela está deixando de ser sensível emocionalmente.
ela não se irrita, ela não fica mais mal naquele nível que ela ficava, ela não é mais conduzida, ela não pega o poder dela, a todo momento está entregando para os outros. Ela colocou cadeados, grades, segredos, ela colocou digitais, ela colocou sensor de íris no reservatório da paz dela, e ninguém mais consegue entrar e tirar a paz dela, porque ela acredita na palavra de Deus, ela é sensível ao Espírito Santo, ela não é sensível para aquela mesma pessoa que tinha poder de irritá-la. Ela é a Ana, que é a Penina, porque todo mundo tem uma Penina na vida, todo mundo tem uma Penina, é ou não é? Não vou perguntar quem é a sua Penina, que ela pode estar aqui, né? Então, vamos continuar a pregação. Todo mundo tem uma Penina na vida, mas tem gente que hoje a Penina é nada. A pessoa olha para a Penina e abençoa, oh meu Deus, abençoa a Penina. Ela ficou no tempo, eu saí daquele tempo. Ela ainda vive como eu, sendo o foco da vida dela, mas ela não é o meu foco mais, agora é o Senhor que é o meu foco. Então a sensibilidade da pessoa está para Deus. Opa, Deus está falando isso comigo. A pessoa pega um culto como esse, do começo ao fim, ela está, peraí, o que Deus está falando comigo hoje? O que Deus está trabalhando comigo hoje? Onde Deus quer um ajuste aqui? Onde Deus quer um freio ali? Onde Deus está me empurrando também para mais? Porque são palavras como essa, de ajustes. Ajustes mais drásticos e também ajustes mais finos, que nós estamos tendo tudo aqui essa noite. E não pense que eu estou pregando para você, eu estou recebendo essa palavra. Tem coisa aqui também que eu não esperava. E eu estou aqui, opa, Senhor. Para onde que é isso aqui? Para onde que é isso aqui? Depois nós vamos ter um particular aqui. O que tem coisa aqui que é o quê? Eu não quero. Como na minha vida já tive tempo perdido de pensar, podia ter vivido, devia ter vivido, aquele era o tempo, a oportunidade, mas naquele momento não era nisso que eu estava, não era com a cabeça nisso que eu estava, não era em Deus que eu estava focado, era numa coisa, era numa pessoa, era numa situação que hoje eu tenho vergonha, era sensível a sentimentos, a pessoas, a provocações, é igual Paulo, eu quero conhecer Cristo, eu quero provar cada dia mais o seu amor e deixar Ele conduzir a minha vida. E coisas que já foram tão importantes, relevantes, coisas que foram tão bombásticas, hoje se tornarem, igual Ele falou, isso aí para mim hoje é esterco, não tem mais relevância, fica para trás. Fulano, não, isso não me importa. E não é presunção e arrogância, é vida com Deus que qualquer pessoa pode ter. Você pode ser o Pedro da palavra de hoje, o Pedro desse momento, tá? Porque aqui ele ainda não estava, mas desse momento, naquele momento, foi o Pedro do discernimento, o Pedro interessado no reino de Deus, o Pedro que não estava para sentimento, para emoção, para chamar atenção, para ligar um LED em cima dele e dizer, está vendo, estou aqui, está vendo, estou aqui, eu sou o mais importante. Não foi alguma coisa que ele fez, foi Jesus que deu a ele autoridade. A autoridade que a gente tem que buscar na vida é a autoridade que vem de Deus. Não é, às vezes, alguns, vamos parar. Se ainda existe isso na sua vida, pare de ficar brigando por pequenos poderes. Quantas pessoas eu vejo isso na nave, eu vejo isso às vezes nos obreiros, eu vejo isso até em algumas lideranças. Sabe, é um incômodo, é uma briga por pequenos poderes. Não, por que fulano falou isso? Porque tinha que falar comigo. Não, por que fez assim? Porque esse é o meu setor, por que não foi me avisado? Se liga, se apega em Jesus, o que Ele está falando, tenha discernimento, cresça em Deus, receba a autoridade que vale a pena, que é a autoridade de Jesus, receba uma chave de Jesus, igual Pedro recebeu. Pedro, eu estou te dando uma chave agora, não é a chave de uma Ferrari não, de uma Mercedes, não,
Era a chave do que, gente? A chave do reino dos céus. Pedro, o que você ligar aqui na terra, terá sido ligado no céu. Estou te dando autoridade, Pedro. O que você tiver desligado aqui na terra, vai ter sido desligado lá nos céus. Esse é o nível que a gente tem que aspirar para a vida. Esse é o tipo de autoridade que a gente tem que aspirar na vida. A gente não pode estar atrás de coisas, a vida é assim, crescimento, amém, cresça, conquista, avança, coma do melhor dessa terra, é bíblico, não é pecado. Mas o nosso foco e a nossa força tem que ser para Deus, para não se tornar com muito tempo, para não se tornar com muitas oportunidades, um Ló comparado a qualquer um dos garotos dos 318. Para não ser como Agar, que teve ali, conviveu, e na primeira oportunidade que ela teve para provar alguma coisa, ela ficou andando em círculos e se perdeu, não aproveitou nada. Agar não aproveitou nada. Não conseguiu aproveitar nem o pão e a água, porque ali antes do tempo, aquilo já foi calculado, uma viagem você vai gastar tanto tempo, vai, dá, não, ela gastou muito mais, já perdeu, se perdeu no tempo, perdeu o pão, perdeu a água, não que ela perdeu, porque acabou antes da hora, então não resolveu. Que é o que alguns, tem gente que até com a bênção não está sabendo lidar. Deus coloca algo nas mãos da pessoa, a pessoa não está sabendo lidar. E aí é onde ela vive perdida. Ela vive dependendo de favores, porque ela não tem o favor de Deus, porque ela não creu. Porque no momento dela pagar preços na fé, preços espirituais ela não paga. Então ela sempre precisa estar perto de alguém que paga esses preços. Por exemplo, vamos falar uma coisa aqui. Você enviou o seu pedido. Você enviou lá a foto de alguém. Você enviou ali o nome de alguém. Vai para a Terra Santa, Israel. Amém? Tem uma unção? Tem. Mas quantas pessoas aqui que eu estou vendo estão orando mais e a gente vai ficar em dúvida. Se for oração de lá, oração daqui. Tem que ser assim. Ninguém pode orar mais pela sua vida do que você. Ainda eu falei hoje, até agora há pouco, não faz muito tempo que o horário de lá são 6 horas diferentes daqui. Estava minha esposa e aí minha filha, aquela coisa, e não sei o que tal. Falei, já orei. Falei, estou orando agora. Você está orando por nós? Eu falei assim, mais do que eu orava quando vocês estavam aqui. Por quê? Porque eu sei como que as coisas são. Aí daqui a pouco veio uma mensagem, não, foi bom isso, tal, porque eu percebi tal coisa, tal. Eu falei, então. Mas ninguém pode orar mais por uma pessoa do que ela própria. E a mesma coisa eu falo para você. Você quer que eu ore por você? Você quer que a bispa lá em Israel ore por você? Estamos orando, vamos orar. Eu vou dar o meu nome para alguém, vai carregar consigo, vai para a cama com aquele nome, vai levantar, vai para o espaço de guerra. Amém. Mas vida com Deus, cada um deve ter a sua. Você tem que sair desse culto aqui determinado a não ser o Ló, a não perder as oportunidades com cultos, palavras, profecias, igual Paulo falou. A gente ouviu a palavra no domingo do Paulo falando para o Timóteo. Timóteo, não se esqueça das profecias que você recebeu da palavra. Lembra dessa palavra? Timóteo, não se esqueça das profecias que você recebeu. Se prenda às profecias, se prenda à palavra. As pessoas, tem gente que quando acaba de acontecer coisas assim, cheia de detalhes com elas, eu acho incrível isso. As pessoas que geralmente eu acompanho, que quando tem uma situação nessa, a pessoa chega e já fala assim, né? Se lembra de tal palavra, de tal jejum, de tal dia, de tal coisa? Eu falo assim, não foi para mim.
Não tem aquele detalhe, não tem então, ó, tal palavra, em tal jejum, em tal dia, falou isso, esse detalhe, falou de tal coisa, falou que ia ser assim, que tal coisa ia ser de tal maneira, ia ser por tal meio e tal. Na maioria das vezes, isso é uma coisa que mexe comigo. E eu vou lá, eu busco aquela palavra, exatamente aquela mensagem, e eu vejo, quando eu vejo aquilo me edifica, eu falo, olha que coisa, por isso que aconteceu. Vai falar por quê? Porque quando a pessoa ouviu, ela pegou aquilo e ela ficou ali esperando aquilo ficou dentro dela. Está entendendo? Senão a pessoa não lembraria. Senão não ia estar tão fresco dentro dela, a ponto de acontecer, ela, ó, foi isso, desse jeito, dessa forma, foi de tal maneira, foi em tal tempo, foi por tal método. As minhas eu lembro. Agora, que geralmente as pessoas me trazem, me perguntam, que não são aquelas que naquele momento eu peguei, realmente, falo, não, muita coisa, muita palavra, tal, mas é quando eu vou ver, eu falo, olha, quer dizer, aquilo não foi pregado e ficou, não, a pessoa pegou aquilo passou a ser parte dela, ela bebeu daquele Espírito, ela se alimentou daquilo, e só que não foi aquele momento que ela se alimentou, ela continuou se alimentando. E ela se apegou àquilo, ou seja, vinham circunstâncias, a coisa muitas vezes ficava pior do que estava, vinham pessoas que distraíam ela com situações, problemas, afrontas, sentimentos, mas ela estava ali, não, eu ouvi isso. Não, Deus falou isso comigo. Não, tal coisa foi para mim, então estava lá dentro. Ficava aquilo, né, permanente, contínuo, até que quando veio ela, opa, eu sabia, Deus falou isso comigo. E é isso que precisa dominar, encher, é isso que precisa ocupar o interior de cada um de nós. As coisas que vêm de Deus, as mensagens, os sinais. É a isso que nós precisamos nos agarrar, as oportunidades que Deus está dando a cada um de nós. Porque a melhor coisa que tem no Evangelho é que você não depende de ninguém. Nós não estamos na época da lei, em que tinha um sacerdote, que era ele, que aquela época do ano, pegava o seu animal puro, sacrificava, tinha que analisar, e você tinha que ser aprovado ainda por alguém, e depois daquela aprovação, algumas coisas passavam a ser liberadas para a sua vida. Não, hoje você tem acesso a Deus, você tem acesso à palavra. Deus não fala só com uma pessoa, e essa pessoa tem que falar com todo mundo, Deus fala com quem crê. Deus fala com quem crê, Ele está falando com quem crê aqui agora. Quem crê, está ouvindo, está recebendo, está processando, e vai desfrutar de resultados por meio e por intermédio dessa palavra. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, com os seus olhos fechados. Como diria a bispa no domingo, não tem mais o que falar. Aqui você recebeu arquétipos, você recebeu palavras. Eu concluo e quero que você fique em pé e ouça essa passagem que eu vou ler, porque uma palavra como essa, ela também causa isso. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir?
Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós precisamos estar ligados, igual Pedro aqui, de novo ele, o Pedro. Nós precisamos ter fome, sede, vontade, interesse por Deus. Interesse por Deus, acima de qualquer outro interesse. Cada oportunidade, não é que vier até você, passou na tua frente, opa, eu não solto. Eu não deixo passar. É estar dizendo aí dentro, aí no seu interior, é disso que eu preciso, é isso que eu quero. Eu quero Deus. Eu quero a autoridade dos céus. Eu quero discernimento da palavra. Eu quero ter sensibilidade para ouvir Deus falando comigo e ter assim a maior alegria de dizer não para coisas que todo mundo considerar boas, interessantes, agradáveis, dizer não, isso não é para mim, isso não vai ser bênção, isso não vai continuar, eu não quero, não pego, não vou. Não troco o que eu tenho por Deus por isso. Não vou sair do lugar que Deus me colocou, que Deus me plantou. E não é seguro porque está dando certo, é seguro porque Deus está comigo. Eu não vou sair desse lugar para ir para um lugar que parece melhor, para ir para algo que parece melhor, que é como o Egito, que é como o jardim do Senhor. Não, Deus mandou eu ir. Não tem Deus nisso? Se não tem Deus, não é para mim. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, a mim, Senhor, essa noite não resta mais nada a falar, a pregar, a dizer, mas resta, meu Deus, orar, e eu oro para que cada um aqui tenha essa percepção que foi pregada aqui. Eu oro para que pessoas que entraram aqui hoje, como Ló, como Agar, tenham, meu Deus, uma percepção de si mesmas como não tinham, que vejam o que não viam, que entendam, meu Deus, o que até então não haviam entendido, para que as oportunidades não continuem sendo perdidas, desperdiçadas, jogadas, Senhor, para longe. Não, meu Deus, as oportunidades com o Senhor, as oportunidades de crescimento espiritual, as oportunidades com o Santo, como Pedro. Acha, Senhor, que eu vou me afastar agora? É o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Ninguém sabe o que o Senhor sabe, ninguém tem o que o Senhor tem, ninguém pode fazer em mim, não é fazer por mim, mas é fazer em mim o que o Senhor pode. Ninguém pode, ninguém podia e ninguém pode. Eu não posso, o dinheiro não pode, um lugar maravilhoso não pode. O Senhor pode. E eu oro, meu Deus, para que cada um aqui venha, meu Pai, ser tocado, despertado, que aqueles que estão dormindo o sono da negligência espiritual, que sejam despertados, e eu oro, meu Deus, ao Senhor por um avivamento, para que pessoas aqui, meu Pai, saiam deste sono, e que se levantem, se despertem, e passem, meu Deus, a agir como nós vemos aqui nessas duas ocasiões, o Pedro agindo e se voltando, não para coisas, não para lugares, mas para o Senhor, e desejando, Senhor, querendo, Senhor, tendo fome, sede, vontade do Senhor, não abrindo mão do que ele tinha com o Senhor, mas crescendo e avançando no Senhor. Eu quero o Senhor, meu Deus, e eu oro para que aqueles que não veem ainda, que vejam, e que também passem a querer mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Mais o Senhor, meu Deus, do que o que o Senhor pode fazer nessa terra, mais o Senhor do que vantagem,
mais o Senhor do que uma pessoa, mais o Senhor do que ter razão. Nos mostra, nos ajuda a ver o que nós não estamos vendo, nos tira do nível, meu Deus, em onde sempre estivemos, e nos eleva para um nível como só o Senhor pode elevar uma pessoa. Que cada um que está caminhando, meu Deus, para o mesmo tipo de atitude de Ló, aquele tempo caminhando, convivendo junto, ouvindo, aprendendo, vivenciando, não lhe acrescentou nada permanente, só lhe acrescentou coisas passageiras. E eu peço, meu Deus, que não saia daqui pessoas como algumas entraram, apenas interessadas, apenas voltadas para coisas, lugares e pessoas passageiras. Eu peço uma libertação, meu Deus, para que pessoas aqui, meu Pai, se despertem para o Senhor, para o poder do Senhor, para crescerem no Senhor, meu Deus, para andarem, ainda que seja na tua sombra, mas é melhor andar na tua sombra do que junto com a pessoa mais poderosa dessa terra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no Senhor, aquele que não está tão interessado em morar no metro quadrado mais caro de determinada cidade, região, lugar, país, mas que quer esse lugar, essa habitação, é aquele mais bem-aventurado, é aquele, meu Deus, que vive feliz, que tem alegria do Espírito, que contempla, meu Deus, a tua glória diariamente. E eu oro, meu Deus, para que esse tipo de pessoa se multiplique aqui, que aquelas que não eram, que se tornem, que aquelas que estão em pé, que sejam, meu Deus, avisadas, sejam cuidadas e livradas para que não caiam, mas que a cada dia aumente a fome, a sede, a vontade, o interesse pelo Senhor, e não apenas pelo que o Senhor pode nos favorecer momentaneamente. Ajuda, Senhor, e abençoa o teu povo. Eu peço essa unção, eu peço essa bênção, e eu declaro a bênção sobre cada coração. Eu declaro pessoas crescendo, avançando e prosperando no Espírito Santo, que é a mensagem que o Senhor nos traz nessa noite. É a mensagem que o Senhor usa para nos abastecer, para nos alimentar, para nos saciar, para nos promover, meu Deus, para nos abençoar. Eu creio, eu tomo posse dessa bênção, e eu declaro essa bênção sobre cada um, em nome de Jesus, amém, amém.